Olá, meninos do 9º ano, tudo bem com vocês? Nesta semana tem atividade nova, mas o texto não é novo. Na verdade, a continuação do texto vem a ver o pôr do sol, tá bom? E aí a gente vai saber o que acontece, né? Com o Ricardo e com a Raquel naquele encontro inusitado lá no cemitério, né? Então, vocês vão ler o texto, tá bom? É um texto da Lígia Fagundes Telles. Vão ler com bastante atenção, porque agora é a hora mais assim crítica do texto, tá bom? Leiam com carinho. Esse texto eu já falei para vocês que é um texto muito importante, tá? É um texto próprio para 9º ano, tá? Que ele é cobrado, né? Em outras provas também, vestibulinho, né? É importante, vocês vão precisar deles também no ensino médio, tá? Provavelmente vocês vão lidar com ele também, então vamos deixar bem aprendido agora que vai ser importante para vocês, tá bom? Depois de ler o texto, vem a pergunta: como o Ricardo convence a ex-namorada a entrar na catacumba? Pessoal, tem uma hora que eles chegam no ponto em que o Ricardo disse que teria o pôr do sol mais lindo, né? Que a Raquel já tenha visto. Mas para isso, né? Ele começa a contar uma história que ele teve uma namoradinha que era a prima dele gostava muito dele, né? Ele não gostava tanto dela, mas ela gostava muito dele. E veio com essa conversinha mole de prima, não, era a priminha que ele namorava, né? Que ele era uma peguete dele, né? E aí, só que essa prima morreu e ela estaria enterrada ali naquela capelinha, né? Vocês já viram no cemitério? Tem alguns túmulos que a família que, né, tem mais condições, ela constrói, né, uma capelinha, né? Constrói tipo uma casinha que dá para entrar dentro, né? E o túmulo fica lá dentro dessa capelinha. Então, ele aproveitou uma dessas capelinhas e disse que a prima dele estaria lá. Mas para fazer a Raquel entrar nessa capelinha, o que ele falou para ela? Tá lá no texto. Depois, quando a Raquel entra, né, na capelinha, o que ela descobre, pessoal? O que ela consegue perceber quando ela tá lá dentro? 3. Qual é a reação de Raquel quando descobre a verdadeira intenção de Ricardo? Porque aí ela descobre o plano dele quando ela tá lá, né? Ela percebe que ele mentiu, né, em alguma coisa que vocês vão responder na questão anterior. E aí ela descobre que ele estava com rolo. Ele estava ali com péssimas intenções, macabras intenções, né? E aí, o que ela faz? Como que ela fica? Depois, 4. É possível, né, afirmar que o crime foi premeditado? Ou seja, o Ricardo ele planejou tudo antes de executar o plano? Ou não, ele resolveu fazer aquilo que ele fez com a Raquel no momento, no rompante assim de momento? O que vocês acham? Não pode achar, tem que ter certeza e a gente tem essa certeza no texto, tá bom? Depois, aqui na 5, prestem atenção que vocês vão assinalar somente a alternativa que não comprova que Ricardo premeditou o crime. Ou seja, pessoal, subindo aqui, vocês vão assinalar a alternativa que não prova que Ricardo planejou o crime. Ou seja, 3 alternativas está indicando coisas que provam que ele premeditou. Só uma que não. 3 alternativas provam que ele planejou tudo. Ou só uma que não tem nada a ver com o planejamento do crime. Vocês vão assinalar esta única alternativa que mostra que não tem nada a ver que ele planejou o crime para fazer aquilo que ele fez com a Raquel. Depois, 6. O narrador, no final do conto, diz que a personagem Raquel, ao tomar consciência de sua condição, lança gritos semelhantes ao de um animal.
né? Imagina a situação que ela tá, para ela tá gritando igual um bicho. Por que o autor faz essa comparação, pessoal? Porque a Raquel gostava muito de animais e ficava imitando-os? Porque a Raquel ficou irracional e gritava desesperadamente como o uivo de um bicho? Porque a Raquel queria ficar na capelinha com seu animal de estimação? Ou porque a Raquel não gostava de animais e gritava para que nenhum deles chegassem perto dela? Quem lê o texto vai conseguir saber direitinho por que a autora, né? Eu coloquei aqui o autor, né? A autora, a Lígia Fagundes Telles, ela fez isso. Ela fez essa comparação, que ela gritava igual bicho, igual animal. 7. O conto Vem a Ver o Pôr do Sol teve um desfecho inesperado. Ou não, ou desde o início os leitores já sabiam o que ia acontecer no final. Ele foi inesperado? Ou não, ou desde o início todo mundo que lê o texto já sabe o que vai acontecer no fim. E por último, qual é o nome do crime que Ricardo cometeu? Que ainda hoje em dia, né, infelizmente, nono ano, é um crime muito comum. A gente está sempre ouvindo falar desse crime na televisão e até com um certo aumento de casos desse crime. Que crime que é esse? É um crime que se pratica contra mulheres. Qual desses aqui que foi o crime que o Ricardo cometeu, que acontece hoje com muita até constância? Tudo bem? Se alguém ainda tem dúvidas, pode me procurar no Zap, no particular, e aproveitem o final da história, né? Ela é surpreendente. Boa semana a todos!